Oi, minha gente, tudo bem? Então, hoje vamos fazer aqui uma correção muito boa, tá? De algumas questões, né? Para o EAR, com o intuito no concurso do EAR, que será na próxima semana, né? Entretanto, vejam só, estas questões são questões de concurso, são questões de concurso público, né? Então, aqui não é uma prova, não são questões que vão ajudar só os alunos que vão fazer o concurso com admissão no ensino fundamental da Escola de Aplicação do Recife. Está certo? Isso é um material muito bom, eu já havia marcado esse aqui, enfim. É, é um material muito bom de estudo, tá? Para diferentes áreas, para diferentes concursos, porque aqui nós temos pontuação, nós temos abordagem temática central, entende? Nós temos vários assuntos. E sigam aqui, acompanhem, se você é um candidato, né? Verdadeiramente comprometido, se você quer passar, preste atenção a essas dicas, que elas são importantíssimas, certo? Vamos lá. Primeiro, os alunos da Isolada estão com o PDF desta prova, certo? Destas questões. Então, inclusive, já foi passado anteriormente, né, para que todos pudessem fazer ah, é, antecipadamente as questões, pudessem vê-las, fazer anotar gabarito, para acompanhar e ver o que acertou, né? O que errou, o que precisa estudar mais, o que precisa ver nesses dias, tá? Nós vimos esses assuntos todos na Isolada, lembrando, né? Isso aqui são questões que vão realmente nos lembrar, é uma revisão. Ah, e antes da correção, deixa eu fazer assim, uma abordagem muito interessante, muito importante, e lembrar de um aspecto crucial. Nesta prova, nós não vamos fazer revisão de tipologia e de gênero. Eu foquei muito nesses aspectos quando nós estudamos para o Colégio Militar, que, né, aconteceu recentemente, a prova que aconteceu, que inclusive a primeira foi uma questão de tipologia. Entretanto, deixa eu falar o seguinte: todo concurso que se preza cai tipologia e gênero, é um dos primeiros assuntos, certo? Temática central, tipologia, gênero textual, estão presentes em todas as provas, do sexto ano, inicial, ensino médio, a concurso público de todas as esferas, entende? Dos mais tranquilos aos mais difíceis, certo? Você vai ver esses assuntos de linguagem, estão presentes em todas as provas. Se você tiver dúvida, veja aqui, nosso canal de estudo tem muita orientação. Durante o ano, nós da Isolada, nós produzimos muitos textos, né, para apropriação do gênero, nós interpretamos bastante gêneros textuais, tipologias textuais, certo? É imprescindível, é um aspecto mais forte nas provas, tá? Por isso que nós especificamos muito antes do Colégio Militar, né? E a questão do Enem, recentemente eu revisei com os meus alunos do Enem, ó, praticamente todas as questões do Enem, elas fazem alusão ao gênero. Se o aluno sabe do gênero, ele tem muito mais chance de acertar a questão, certo? Porque ele vai entender uma função da linguagem, ele vai entender ali todos os aspectos, né, que estão inseridos no gênero, que são realmente cobrados quando a gente fala daquele gênero textual, certo? Vamos começar, então, aqui a correção. Muita atenção. Se você desejar, como a correção é longa, são 20 questões, separa um pouquinho, retoma, mas não, eu oriento que você siga, né? Veja toda a correção, depois retoma, é importante, porque aqui nós não vamos só dizer qual a resposta correta, nós vamos entender quais são as questões realmente, né, corretas e por quê. Vamos lá. Primeira questão está marcada já aí, né? Você está vendo? A primeira questão diz o seguinte, deixa eu conferir se está bem. Pronto, está aqui compartilhado. Ó, assinale a alternativa em que a frase está pontuada conforme a norma padrão da língua portuguesa. Minha gente, a que está correta realmente é a letra E, tá? Quem marcou a letra E, parabéns, acertou. Olha, a letra E diz assim: o egoísmo, vírgula, conforme se observa, vírgula, vem destruindo a humanidade. Aí a gente tem um termo deslocado, né? E realmente o sujeito não está prejudicado nessa relação, né, entre o sujeito e o predicado, porque aqui o termo deslocado está justamente, ó, bem demarcado por vírgula. Então, aqui está corretíssimo. Professor, e qual é o erro das demais? Primeiro, vamos ver por que essa está correta. Ó. O egoísmo
vem destruindo a humanidade, sujeito, predicado, e depois seria o quê? Conforme se observa, uma oração de conformidade, não é? Eu antecipei, tudo bem, coloquei entre vírgulas, corretíssimo, tá? Qual é o erro da letra A? A letra A diz: a nave permitiu, vírgula, que o homem. Minha gente, ó, aqui eu tenho o verbo e o complemento, né? Só um minutinho, por gentileza, só um pouquinho. Pronto. Então, aqui observe, perdão pela falha técnica. Ó, a nave permitiu, vírgula, que o homem chegasse à Lua. Então, aqui, minha gente, não posso ter essa vírgula. Por quê? Porque é o verbo e o complemento verbal. Que o homem chegasse à Lua, tá? É justamente o objeto direto do verbo permitir. Então, essa vírgula está erradíssima na letra A. Na letra B, diz vista, vírgula, de tão longe, vírgula, está certo aqui. Agora, a Terra é bastante admirável, não tem vírgula entre sujeito e predicado. A Terra é, não tem vírgula, errado, tá? Está errado. O orgulho dos homens não leva, olha, a vírgula entre o sujeito e predicado. Errado, tá? A formulação deveria ser assim: o orgulho dos homens não leva, vírgula, de maneira alguma, vírgula, a nada. Aí estaria correto, tá? Mas aqui não. Aqui tem um erro entre o sujeito e predicado, certo? A letra D, os astronautas ficaram impressionados com o que viram na Terra. Aí você pode dizer assim: ah, mas essa vírgula não seria possível aqui? Não, minha gente, porque ó, os astronautas ficaram impressionados. Isso aqui também é relação de sujeito e predicado, tá? Porque aqui, na verdade, eu tenho um predicativo do sujeito. Ficaram é um verbo auxiliar, um verbo de ligação. Aqui eu tenho o núcleo do predicado, isso aqui é um predicado nominal, tá? Então, os astronautas ficaram impressionados. Não tem vírgula. Está erradíssima aqui a vírgula. Tudo bem? Então, corretíssima a letra E. Questão, comecei logo com pontuação, tá? Mas vamos ver aqui este poema famosíssimo, questão 2021, ó. Ao Shopping Center. Questões de 1 a 5, nós vamos fazer, de 2 a 5, nós vamos fazer por esse texto, tá? Baseado nesse texto. Então, observa só, esse texto é de José Paulo Paes, Melhores Poemas, e aqui nós temos logo referência à interpretação. Então, vamos ler o texto, e o conselho que eu dou sempre aos meus alunos, quando você estiver lendo o texto, por favor, você já vá procurando aí, delimitando seu tema, né? Ver se o que predomina no texto é uma linguagem objetiva, se é uma linguagem subjetiva, né? Ver se você tem mais conotação ou denotação, está certo? Então, você vai observando essas particularidades, porque já vai lhe ajudar muito na marcação, ganhar tempo, né? E marcar a resposta correta, tá? Veja aqui, vamos ler. Ó, ao shopping center. Pelos teus círculos, vagamos sem rumo, nós, almas penadas no mundo do consumo. Veja que isso aqui é ao shopping center. Está falando com o shopping, né? Tá? O shopping aqui seria o meu vocativo, né? Do elevador ao céu, pela escada ao inferno, os extremos se tocam no castigo eterno. Cada loja é um novo prego em nossa cruz, por mais que compremos, estamos sempre nus. Nós que por teus círculos vagamos em perdão, à espera até quando da grande liquidação. Você está vendo aqui que eu falei de shopping center, eu estou falando de quê? Compra, né? Estou falando de consumo, estou falando de uma relação de venda e de compra, né? Então, a primeira pergunta nos diz assim, ó. Ao afirmar que estamos sempre nus, ele faz referência ao quê? Você viu que isso não é literal, né? Ninguém está sempre nu literalmente. Isso aqui é uma linguagem conotativa, isso é conotação, que nós estamos muito bem. Na verdade, linguagem figurada, isso é uma conotação. O que que isso quer dizer? Então, eu estou vendo que não está no sentido literal, né? Eu quero dizer que vamos observar as questões, vamos observar a primeira questão, a primeira alternativa, melhor dizendo, ela diz assim, ó, que não temos condições de consumir nada nos shoppings e ficamos apenas com o desejo incutido. Não temos condições de consumir nada? Ele não fala isso no texto, né? Que as lojas não se preocupem em atender as verdadeiras necessidades. Procura sim, ela sempre coloca, ela quer, inclusive,
lhe influenciar, né? Dizer que você tem necessidade, você precisa daquilo, né? Não há quem não, que não há quem consiga se satisfazer com os produtos das lojas dos shoppings, por serem produtos que não condizem com a própria cultura. Ele não falou de aspectos culturais, diferentes gostos, né? Agora, observe a letra D, que nunca estamos totalmente satisfeitos, pois o desejo de comprar coisas novas é sempre renovado pelo jogo de sedução do shopping. Não é isso mesmo? Veja que, inclusive, é um apelo, né, que se faz aqui, ó, ao shopping, ó, pelos teus círculos, vagamos sem rumo, nós almas penadas do mundo do consumo. De elevador ao céu, pela escada ao inferno, ou seja, elevador do shopping, escada de shopping, né? Os extremos se tocam no castigo eterno. Cada loja é um novo prego em nossa cruz. Por mais que compremos, estamos sempre nus. Como é que você compra e está nu? Então, não é no sentido literal, né? É no sentido da insatisfação, né? De sempre querer mais, de sempre comprar. Ele diz: cada loja é um novo prego em nossa cruz, isso fazendo um processo de intertextualidade, né? O martírio de Cristo, certo? Que morreu como, né? Numa estaca de tortura, né? Aí ele diz, ó, prego em nossa cruz, fazendo referência, então, processo de intertextualidade, né? Um texto que lembra outro texto. Estudamos bem isso, né? Embora a questão não cobre, mas eu acho bom destacar isso para vocês. Nós que teus círculos vagamos, nós que por teus círculos vagamos em perdão, à espera até quando da grande liquidação. Então, aqui um sofrimento, né? Justamente pela imposição, ó. Nós que nunca estamos totalmente satisfeitos, pois o desejo de comprar coisas novas é sempre renovado pelo jogo de sedução. Nunca há, né, uma satisfação, porque sempre tem novidade, promoção, muitos produtos sendo ofertados, né? Então, letra D, certo? Se você marcou letra D, parabéns, você acertou. 3. Cada loja é um novo prego em nossa cruz. Isso aqui está marcando, tá, minha gente? Essa barra, você diz, por que barra, professora? Isso aqui é para dizer que é outro verso. Está separando um verso do outro. Pode-se afirmar que, ao usar essa expressão, ele quis dizer o quê? Ó, minha gente, a letra A diz assim: a cada loja que visitamos, sentimos mais profundo desejo de consumir, nos escravizando cada vez mais. Aqui a gente já tem a resposta correta. Prego, cruz, calvário, sofrimento, né, de Cristo. Você vai lembrar o quê, né? Então veja quando você tem aqui sofrimento, cada loja é um novo prego em nossa cruz. Obviamente quando os pregos, né? Eu acho até, meu Deus, nem sei, até mas ele faz uma alusão aqui a um sofrimento e ele lembra, inclusive, a situação de Cristo, né? De sofrer, de penar, né? De estar ali. Jesus, obviamente, teve um propósito no sacrifício dele, né? A gente não vê um caso a gente entrar em detalhes agora, que a questão é só para a gente entender essa analogia, essa relação aqui dentro de uma linguagem conotativa, né? E a gente tem aqui, então, o que seria, então, esse prego na cruz, seria o desejo de profundo, né? De consumir, é como se escravizasse, você não tem opção, você tem que consumir, certo? Pronto, então, letra A é a correta, tá? A letra B fala a frustração de não podermos comprar, mas o texto diz que nós somos induzidos a comprar. Ele não entra nesse aspecto de poder comprar ou não. Compra apesar das consequências, né? A letra D diz, e também não fala de promoção, né? Estou focando em um aspecto errado, mas tem mais coisa. A letra C diz, a cada loja que entramos há pessoas falsas que nos enganam com promoções, levando-nos a comprar. Não está falando da falsidade das pessoas, está falando da oferta, né? Da oferta que tem, que as pessoas são induzidas a comprar, certo? A letra D diz, a cada loja que entramos, entendemos que há um jogo de marketing. Se a gente entende isso, a gente não compra, né? Que nos convence a consumir. Não, isso está tão implícito, isso é tão assim, envolvente, você nem entende que você está sendo levado, inclusive, às vezes, a consumir até o que você não precisa, né? Vamos para a quarta questão, então. Então, a resposta correta, letra A. A quarta questão diz: o poema faz uso de metáforas como alma penadas. Essas almas penadas representam quem? Minha gente, isso é metáfora, isso também é o processo de intertextualidade, né?
Almas penadas seria uma relação, então, de pessoas, né, que estão penando, né? É o ensino daquela vida após morte, que a pessoa não, a alma só morreu e a alma está vagando sem rumo por aí, né? Quem seriam essas almas penadas? Vamos voltar ao texto, que nós somos inteligentes, queremos acertar, então a gente tem que comprovar, né? Ao shopping center. Pelos teus círculos vagamos sem rumo, nós, almas penadas do mundo do consumo. Então, somos nós os consumidores. O eu lírico aqui assume, né, o papel dele também como, ó, aqui, letra B, consumidor. Mundo do consumo, os consumidores. Não são os fornecedores, os vendedores ou gerentes de loja, mas os que gastam, os consumidores, os que compram, as almas penadas em busca de promoção, em busca do que comprar, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Vamos lá. Questão 5. A questão 5 diz assim: pode-se afirmar que o tema global do texto é o quê? Obviamente, o consumismo, né? Ele não, o tema, ele fala de liquidação, professora, no final, mas ele fala de liquidação, minha gente, para falar justamente do que se procura, desse consumo exagerado, né? Só no final ele fala dessa questão de liquidação que ele diz assim, ó: nós que por teus círculos vagamos em perdão, à espera até quando da grande liquidação? Consumo, consumo, mas o tema não é a liquidação, o tema global, global, marque aí, ó, que isso é uma questão que o EAR ama. E todos os concursos, veja que essa questão não é do EAR, né? Mas é uma questão recente, inclusive, de concurso público, trabalhando o tema global, é o consumismo, né? Exagerado, a influência, então, né, das lojas de querer vender. Claro, a loja quer o quê? Vender, certo? Então, letra C. Se você marcou, parabéns, você acertou, certo? Vamos lá, vamos para a próxima questão. Próxima questão, 6, diz assim: aquele que constrói. É a interpretação de um ditado. Veja que maravilha. Interpretaçãozinha básica, ó. Ditado dinamarquês. Aquele que constrói, seguindo o conselho de todo mundo, terá uma casa torta. Todo mundo, cada um dá uma opinião, uma casa torta. Aí ele diz a oração, seguindo, ele quer que você analise esse termo aqui em negrito. Então, você vai destacar, né? Seguindo o conselho de todo mundo, né? Equivale a quê? Equivale a, de acordo com o conselho de todo mundo, apesar do conselho, apesar, a gente tem aqui uma oração, né? Que indica apesar do conselho, embora todo mundo aconselhe, a relação é essa, né? Após o conselho, quer dizer, depois que todo mundo aconselhou, contra, uma contradição, né? Claro, oposto, ante, diante, perante, né? Então, seguindo o conselho de todo mundo é de acordo com o conselho. Isso aqui é uma compreensão de expressões, né? E sentido aqui, semântica, que está presente em todas as provas, certo? Então, esse gerúndio aqui, seguindo o conselho de todo mundo, iniciando com o verbo no gerúndio, indica isso, de acordo com o conselho de todo mundo, né? Vamos para a sétima questão. Se você, interpretação também de ditado, eu coloquei essas interpretações de ditados, que são questões de concurso, né? Caíram em prova, você está vendo aí a banca, para que você trabalhe esse entendimento de expressões, conhecimento de mundo, entende? Trabalhar esse aspecto é importantíssimo. Veja, se você quer ser feliz por uma hora, tire uma soneca. Por um dia, vá pescar. Por um mês, case-se. Por um ano, herde uma fortuna. Pela vida inteira, ajude outros. Então, neste caso, o segredo para se conseguir a felicidade é a preguiça? É a paciência? Se você quer ser feliz pela vida inteira, você faça o quê? Ajude outros. Então, aqui é vocabulário, né? A caridade aqui estaria evidenciada, porque ela seria, então, a essência de uma felicidade por muito mais tempo, né? Então, seria a caridade, ajudar outros, se colocar no lugar do outro, já fazer. Mas não é o amor, não. Olha, o amor sendo colocado em ação. Quando você tem caridade, você tem amor. Só que você diz, eu amo tanto, né? Amo tanto fulano. Você ajuda quando ele precisa. Então, a caridade aí, né? É o amor sendo colocado em ação. Então, letra C seria a interpretação. Vamos para a oitava.
A palavra automóvel é classificada como paroxítona. Assinale a alternativa que apresenta palavra de mesma classificação. Isso é uma revisãozinha de sílaba tônica, tá? Automóvel é paroxítona terminada em L, toda paroxítona terminada em L é acentuada, não é? Como é? Ele diz que quer uma palavra com a mesma classificação. Então, aqui, se você marcou possível, parabéns. Inclusive, além de ser uma paroxítona, é pela mesma regra. É paroxítona terminada em L, certo? Psicológicos é proparoxítona, país é oxítona, e ele é acentuado aqui por causa do hiato. A palavra é acentuada por causa do hiato. Depressão é um oxítona, né? E não é acentuada, porque tio não é acento, é sinal nasalador, né? E polêmico é proparoxítona, toda proparoxítona é acentuada, certo? Então, letra C, corretíssima. A nona, que inclusive foi uma questão que nós fizemos esta semana, foi uma questão não, foi a mesma tirinha, só que nós vimos outro assunto, né? É a classe gramatical da palavra aliás. Aqui, nós estamos sendo cobrados em relação ao acento. Aliás, recebe acento por quê? Se você marcou letra A, parabéns, você acertou. É uma palavra oxítona terminada em A, né? Ou AS do plural. A oxítona terminada em S não é acentuada, tá certo? Toda proparoxítona recebe acento, tá certo. Essa afirmação está correta, mas não é não é o caso da palavra aliás. Aliás, não é proparó. Aliás, é um oxítona. A sílaba tônica é a última. Aliás, né? Certo? Então, a letra D diz a letra D diz é uma palavra paroxítona terminada em ditongo crescente. Minha gente, aí o que é ditongo? Duas vogais em uma só sílaba. Que aí vamos ser mais claros, vamos ser mais didáticos. Duas vogais não, uma vogal e uma semivogal. Porque eu não posso ter duas vogais em uma única sílaba, não é? Só existe uma sílaba por vogal. Quando você identifica duas vogais numa sílaba, aí você vai dizer que uma é vogal e a outra é semivogal, tá certo? Aí a gente tem o ditom. Essa é a explicação do ditom. Mas aqui a gente não tem numa única sílaba, certo? Então, vamos para a questão 10. Questão 10. Olha, a questão 10 tem um texto que diz assim: descoberto o primeiro animal não primata capaz de entender probabilidades. A questão 10 é uma questão, tem um texto, mas a gente não vai abordar o texto. Ele quer só saber qual é a alternativa que preenche as lacunas corretamente, tá? Ou seja, é questão gramatical, né? Aqui, na verdade, ortográfica, para ser mais exata, né? E a resposta que a gente tem correta aqui é a letra A, não é? Exceção cai muito em prova, muito a forma da escrita da palavra exceção. O povo erra bastante. Então, aqui a gente tem, ó, o sinaliza, veja, sinaliza vem da palavra sinal, na origem dela não tem S nem Z, então a flexão dela será com Z, né? Sinaliza é com Z, e a exceção é com, aí a gente tem os X, C e o C cedilha, tá certo? Então, letra A, se você marcou, parabéns, certo? Vamos para a próxima questão. A próxima questão nos diz o seguinte, deixa eu colocar aqui, certo, 11. Questão ótima de homônimos, homônimos. Minha gente, os homônimos são palavras idênticas, ou na grafia, ou no som, ou em ambos. Pode ser idênticos. Aí são os homônimos perfeitos, né? Mas diferentes em significado, porque as palavras que têm o mesmo significado são sinônimas e não homônimas. Tá certo? Outro assunto que nós estamos estudando, revisando, né? Que estudamos lá no início do ano, certo? Na isolada, nós estamos revisando. Observe, a primeira diz assim: os homônimos são nomes iguais, às vezes na grafia, às vezes na pronúncia, e às vezes na grafia e na pronúncia. Correto. Corretíssimo. Letra, né, letra não, proposição 2. Os homônimos perfeitos ou palavras perfeitas têm diferentes significados, mas têm escrita e pronúncia, que é a sonoridade, iguais. Correto, né? Manga, manga, do verbo mangar, né? Da manga fruta. Né? Manga é muito nordestino, né? Mas tem o verbo mangar.
E uma série de palavras que a gente tem que tem o mesmo significado, né? Ou melhor, perdão, o significado não, a mesma pronúncia, a mesma escrita, mas significados diferentes. Os homônimos não têm significados iguais, certo? Se eles tiverem o mesmo som, são homônimos homófonos. Se tiverem a mesma grafia, são homônimos homógrafos. E se forem iguais, né, como nós vamos ver agora no terceiro exemplo, ó, tá certo? Iguais na grafia e na escrita, significado diferente, porém iguais na grafia e na escrita, na grafia e no som, porque grafia e escrita são a mesma coisa, né? Ou seja, eles são homófonos e são homógrafos. A gente chama de homônimos perfeitos, certo? Eles são iguais. Veja o que diz a proposição 3, ó. Na frase, é preciso que Rose leve os docinhos num pacote bem leve. Ó, temos exemplo de homônimo perfeito? Temos, leve, leve. Rose leve, pacotes leve. Tá vendo? No pacote, bem leve. Então, leve, leve. Só que leve aqui é um verbo. E leve aqui, pacote bem leve, pacote leve é adjetivo leve. Certo? Então, veja que o sentido é diferente, mas o som e a escrita é igual. Então, a gente vai dizer que as três aqui estão corretas, letra B. A gente marca como resposta correta. E essa revisão aqui, por meio dessa questão top de homônimos para nós, né? Não confundir com parônimo, tá, minha gente? Parônimos são pares. Imigrante, imigrante. São próximos os sons, mas não são iguais. O homônimo ele é igual em alguma coisa, ou no som ou na escrita. E quando ele for igual em tudo, como leve, que nós vimos aqui, ele é um homônimo perfeito. O parônimo é um par, é parecido. Parecido. Emergir, emergir. Certo? Retificar, ratificar. Tá? Exemplos, né? Vamos para a 12. Texto de Cora Coralina. Sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou a amar a vida, a não desistir da luta, recomeçar na derrota, renunciar às palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos e ser otimista. Observe, no verso recomeçar, fizemos uma questão esta semana de sufixo, que é a terminação com afixo, né? Inclusive, era um sufixo com mente. Não lembro qual foi a palavra mais, que eu já corrigi tanto esta semana, mas foi um sufixo de mente. O sufixo era formado por mente. Não sei se foi recentemente, facilmente, decentemente. Decentemente era a palavra. É um sufixo, é a terminação, com um afixo, com esse pedacinho, né? A palavra decente tem um sufixo, mente. Aqui a gente tem recomeçar. A palavra é começar e tem um pré-início, prefixo ré. Aí ele diz: a palavra grifada apresenta um prefixo que tem o mesmo significado que o prefixo da palavra. Recomeçar é começar de novo, né? Se você marcou renascer, você acertou. Renascer é nascer de novo, tá? Não é a mesma coisa de recusar, nem rebater. Olha, algumas pessoas podem pensar, professora, mas rebater não é bater de novo? Não, rebater ao pé da letra é você rechaçar, você repelir, você rejeitar, entende? Então, não é, ao pé da letra não é a mesma coisa. Não dá essa ideia de fazer novamente como recomeçar, começar de novo, renascer, nascer de novo. Compreende? Ressaltar, destacar. Então, esse ré aqui, ele só tem o mesmo significado do prefixo, o único que tem o mesmo significado do prefixo de recomeçar, começar de novo, é renascer. Renascer, nascer de novo, certo? Letra D. Prefixo, é um pedacinho aqui, início, afixo, pedacinho, entenda que eu estou falando de uma maneira bem, né, informal, bem, o pedacinho que eu falo é o afixo. O afixo, que é esse pedacinho que se junta à palavra, né, a palavra, o núcleo da palavra central, a palavra, vamos dizer que será modificada por esse afixo, por esse prefixo quando vem no início, ou pelo sufixo quando vem no final, certo? Aqui é um prefixo, porque vem no início, tá bom? Vamos para a questão 13. Reza a lenda que ele fez isso? Não. Teria jogado as roupas do ex-marido, ela, né? Teria jogado as roupas do ex-marido pela janela, deixando envergonhado. A forma destacada do verbo, que você tem que entender, interpretar, não só decorar a forma verbal, mas tem que interpretar, né? Exprime ideia de quê?
de suposição, porque teria. Então, nessa questão, a gente lembra essa questão do tempo verbal, né? O futuro do pretérito, não é isso? Teria, mas é bom você entender aqui, ele quer ideia, ele quer que você interprete, certo? Esse tempo verbal aqui indicou o quê? Uma reprovação, um desejo, desejo e conselho é o modo imperativo, né? Aqui a gente tem um subjuntivo, a gente tem a suposição, tá certo? Vamos para a 14. O tempo pode esfriar, seu coração não. Doe agasalhos e cobertores para quem precisa. Essa questão é top, viu? Ó, aqui a gente tem o verbo, aqui a gente tem o cartaz, né? E aqui a gente tem, inclusive, aqui, ó, doe, o modo imperativo nesse cartaz, né? Instigando a pessoa que está vendo a doar, a fazer a uma ação, levando a uma ação. O ER gosta muito disso, viu? De trabalhar modo verbal, forma verbal, especialmente o modo verbal, né? Eita, eu esqueci modo verbal. Dê uma revisada, ó imperativo, indicativo, subjuntivo. Isso aí nós estamos muito. Eu acho que aluno da isolada não está esquecido, não. Nós vimos muito, dão muito, todo simulado, eu abordo alguma questão de modo verbal, certo? Quase todo, né? Vamos lá. Então, a gente tem aqui, no slogan do anúncio, doe agasalhos e cobertores, encontra-se conjugado em quê? Primeiro, você sabe que é uma ordem, então você sabe que é imperativo, né? Então, você já tira a letra C e você tira também qual a alternativa? Letra D, porque está falando subjuntivo. Subjuntivo é um hipotético, aí é uma ordem, doe. Agora, é o segundo, o tu, ou é a terceira pessoa, você? Minha gente, doe você, que você doe. E você está para a terceira pessoa do afirmativo, tá certo? Tá? A gente usa muito o tu para se referir a você, especialmente por uma questão de regionalista, né? Regional. A gente diz assim, tu vais, né? Não, a gente fala informalmente, tu vai, tu quer, você quer, tu queres. É difícil a gente flexionar direitinho, né? Como manda a norma padrão na oralidade. Mas a terceira pessoa aí do imperativo é você, doe você, tá? A segunda pessoa do imperativo afirmativo seria dois, né? Que tu dois, né? Então aí não, aí é doe você, é a terceira pessoa do imperativo, tá? Então você é a terceira pessoa do imperativo. Isso já é explicado até na linguagem, né? Tem eu acho que é Benveniste, que é é um estudioso na área de linguística, de linguagem, que ele fala, é Benveniste mesmo. O eu, a primeira pessoa, o tu, a segunda pessoa, e você, a terceira pessoa, né? O ele, a terceira pessoa, certo? O você está para a terceira pessoa. Vamos para a questão 15. A única alternativa que possui a onomatopeia. Não confundir onomatopeia, por favor, com prosopopeia, viu? A gente estudou muito isso. Prosopopeia é personificação, figura de linguagem, personificação. Onomatopeia é som. Cocoricó, som. Às 5 da manhã, o galo cantou. Cocoricó. Então, isso é som, tá certo? Estão prestando atenção aí, observando o pé da mesa quebrou. Isso aqui é uma catacrese, porque não existe pé na mesa, né? Isso é um nome que apareceu aí para suprir a necessidade de se falar do pé da mesa. Veja, não tem um nome específico, a gente fala o pé da mesa, tá vendo? E outras figuras, quase morri de susto, hipérbole, né? O rei do futebol, isso aqui é para se referir a quem? O rei do futebol é brasileiro, a Pelé que herdou esse título, né? A gente tem outra figura de linguagem, tá certo? Mas a onomatopeia, que não é figura de linguagem, é figura de som, a propósito, né? É uma figura, tá certo? Porque aqui está dizendo o quê? Que o galo está cantando. E é reproduzido pelo próprio som do galo, tá? Vamos para a 16, o Sal da Terra. Olha, você não conhece essa música, não? Escute. Ela é linda, além de ter caído várias vezes em prova. Tem muitas abordagens aqui. Intertextualidade, modo imperativo, pessoa do discurso, tem tanta coisa aqui, tanta coisa. Pessoa do discurso aqui, né? Exatamente. Tem muita coisa que já foi abordada neste texto, nessa música, certo? Mas vamos ver a nossa, 16. Ele diz: anda, quero te dizer nenhum segredo. Tão te maltratando por dinheiro. É correto afirmar o quê? Vamos lá ver o anda e o ti. Vamos lá, vamos lá.
Anda, quero te dizer nenhum segredo. Falo desse chão da nossa casa. Vem que está na hora de arrumar. Ele está falando com você. Anda, quero te dizer. Está falando com você, tá? Agora vamos ver quando ele diz estão te maltratando por dinheiro. Vamos lá. Aqui, ó. Terra. Aqui, ó. Já quero cantar, mas não dá para mim, não. És o mais bonito dos planetas. Estão te maltratando por dinheiro. Aqui a terra é o vocativo. Aqui ele está falando com a terra. Tá vendo? Inclusive falando dessa questão, né, da ambição do humano de não pensar na sustentabilidade e destruir os recursos naturais sem pensar no amanhã, né? Como se não houvesse outro dia, certo? Então, aqui nós temos como resposta, vamos lá ver, letra, acho que é a B, vamos lá. No primeiro verso, o pronome se refere ao ouvinte da música, e no segundo, ao planeta Terra. Corretíssimo. Letra B. Acertou? Se acertou, parabéns. Certo? A letra A diz que os dois têm a mesma pessoa, são os mesmos referentes, está errado, não são. Nas duas ocorrências, o pronome faz parte de um clamor ao planeta Terra, personificando não, só no segundo, né? E não é clamor. No segundo, ele diz, estão te maltratando por dinheiro, né? Nas duas ocorrências, o pronome faz referência aos ouvintes da música. Não, um é o ouvinte, é com quem ele fala, certo? E no segundo é o planeta Terra. Pronto, vamos para 17. Qual a classe gramatical da palavra destacada no trecho? Voltou a colocar o pedaço de madeira sobre os pés e se foi. Minha gente, sobre e sob é preposição. Vimos até uma questão esta semana bem interessante, também de concurso, com o sob, que indica abaixo, né? Embaixo, e o sobre, que é em cima, o acima, e a classe é preposição, tá? Veja a questão direta de classe gramatical, né? É importante a gente saber, porque pode ser, o CAP geralmente, o CAP não, ó, saudade do CAP, o EAR, ele cobra muito conteúdo em uma só questão. Entretanto, as questões não são difíceis, a abordagem não é difícil, não, para quem estuda. Para um aluno da Isolada de Português não pode ser difícil, porque nós estudamos todo o conteúdo do edital, tá certo? E continuamos estudando aqui na luta, revisando, né? Então, o sobre, nós estudamos bem, é uma preposição, e poderia ter sido cobrado aqui vários conteúdos nessa abordagem só. O CAP geralmente é uma questão, ele aborda tipo textual, ele aborda, ele pode abordar algum tipo de linguagem, né, no aspecto fenômeno de linguagem, se é conotativo ou denotativo, uma figura de linguagem, dentro de uma questão só, certo? Então, você esteja atento, fique atento, vá marcando o que você tem certeza, retome ao texto, tá certo? Lute com a questão, né? Não saia marcando de maneira assim, né, descompromissada, porque a gente realmente nós construímos um conhecimento e agora é hora de realmente colocarmos, né? Nós fizemos várias provas, vários simulados e precisamos realmente mostrar agora, né, fazer o nosso melhor, entende? Eu sempre, vocês sabem, meus alunos da Isolada sabem que eu sempre apelo por essa questão, por esse aspecto, de fazer o seu melhor, né? Você teve a oportunidade de conhecer, você teve conhecimento, agora coloque em prática, né? Vamos para a questão 18. A questão 18 diz assim, ó, vamos lá. A questão 18 diz assim: considere o que se afirma entre as classes gramaticais presentes no texto abaixo. E antes mesmo que se estabeleça como um novo número a ser batido, o tal raio americano de 500 quilômetros já teve seu posto ameaçado. Minha gente, preste atenção, ó. Há três advérbios: antes, mesmo e já. Está correto? E antes mesmo que já. Aí ele diz: há três advérbios. Antes mesmo. O mesmo, a mesma, também pode ser considerado como pronome, né? Mas aqui a gente sabe que são advérbios, realmente está corretíssimo. Tá certo? Aqui, ó. Novo, batido, americano e ameaçado. Aí ele diz: são adjetivos. Vamos ver. Novo número a ser batido, né? Um novo número a ser batido. O tal raio, aí ele diz, americano, raio americano.
Posto ameaçado. Teve seu posto, de que maneira? Ameaçado. Então, ele diz que são adjetivos. Está correto? Está correto, né? Se, tal e seu são pronomes nesse contexto. E antes mesmo que se estabeleça, estabeleça-se. Só que aqui este se está bem colocado, porque tem um que, e o que pede a próclise, é o pronome na frente do verbo, né? Então, está correto. E seu pronome possessivo, né? Tal, o tal raio, pronome, certo? Número e 500 são numerais? 500 são numerais, mas número não. Número é um substantivo, o número. Então, nós temos 1, 2 e 3 como nossa resposta verdadeira, certo? Pode marcar aí, muito bem. Vamos para a próxima. Bem, deixa eu ver só uma coisa aqui, um detalhezinho que eu fiquei aqui. Deixa eu ver o novo, tá certo? Batido, tá certo? Estou conferindo aqui a 2. Americano, tá certo? Ameaçado, posto ameaçado, certo? Muito bem. Vamos para a próxima. Então, letra C, né? 18, letra C. Classes gramaticais presentes no período, né? Vamos para a questão 19, maravilhosa. Observe, ele quer os advérbios, ele define advérbio, veja que coisa boa, top. Os advérbios são palavras que expressam determinado sentido, dependendo do contexto em que estão presentes. De acordo com a leitura dos quadrinhos, compreende-se que, na sequência da narrativa, há advérbios de quê? Então, vamos ver pela sequência, né? Aqui nós temos uma relação de sequência, de classificação, e daí nós vamos ver. Olha, primeira questão diz assim: ei, cara, preciso sair daqui. Você está vendo já que tem um advérbio de lugar, não é? Sair da sala, não é? Eita, o avião, peraí, minha gente. Pronto, minha gente, estou ouvindo, né? Então, veja, preciso sair de onde? Daqui, dali, da sala, certo? Do jardim. Daqui é advérbio de lugar. Então, você já tem um advérbio de lugar. Observe, qual é a opção que começa com advérbio de lugar? A letra A e a letra B. Vamos ver se há outro advérbio aqui. Qual é a semântica do outro advérbio, né? Você pode abrir este portão para mudar o mundo. Aqui, mundo o mundo aqui responde a mudar, né? Aqui seria o objeto direto. Você pode abrir este portão. Acho que não posso. Advérbio de negação. Não. Então, a gente já tem aqui a resposta letra A. Mas vamos ver se está correto aqui. Nós queremos acertar, né? Vamos ver se tem afirmação e tempo. Vamos lá. Vamos ver se tem afirmação. Aqui, ó. Você pode sim. Olha o sim, advérbio de afirmação. Você é capaz, não, você é livre, você é capaz de tudo. Será, claro, dias depois, advérbio de tempo. Então, aqui nós temos a sequência, né? Lugar, daqui, negação, não, afirmação, sim, tempo, que é depois. Na ordem, tá certo? Então, daqui, lugar, não, negação, advérbio de negação, sim, advérbio de afirmação, e depois advérbio de tempo. Letra A. Tá vendo? E eu gostei que ele trouxe até ó, a definição. Ó. Os advérbios são palavras que expressam determinado sentido, dependendo do contexto em que estão presentes. Realmente, né? A gente sabe que o advérbio é um nexo, é uma partícula, é um conectivo, e realmente ele vai, depende do contexto, ele vai dar sentido, né? Conectivo, presente em todas as provas, tá certo, minha gente? Todas as provas de língua portuguesa. Para finalizarmos este conteúdo maravilhoso, vamos para a 20ª. Assinalar a alternativa cuja pontuação está correta. Para fechar aqui, né? Então, nós vamos terminar com o quê? Digam aqui, estou ouvindo aqui até os meus alunos falando, que a gente treinou muito isso. Isso aqui é o quê? Ó, chamamento, interpelação, isso é um vocativo. Corretíssimo, tem que ter essa vírgula. Está falando com a menina. Menina, entre logo em casa, tem que ter a vírgula, é uma interpelação, certo? A letra B, a mentira era, erradíssimo, estou dividindo sujeito de predicado. A mentira era, era, não pode ter vírgula aqui entre a mentira e era. É sujeito predicado, sujeito é a mentira.
tá? Ninguém pôde dizer-lhe, ninguém pôde fazer o quê? Dizer-lhe, não pode ter essa vírgula, tá certo? Ninguém pôde fazer o quê? Dizer-lhe uma só palavra. Está completando o sentido do verbo, né? Os avós levaram quem? Os netos para o cinema, entende? Então, aqui não pode ter a vírgula também entre o verbo e seu complemento verbal, tá? Então, minha gente, olha, o material, questões ótimas que nós corrigimos, tá certo? Eu quero que vocês prestem atenção. Ah, professora, errei tal questão. Revise, por favor, né? Persista, se esforce, tenha noção de que o sucesso, né, o nosso lema vem para quem estuda. Ou seja, é interessante que você persista, que você lute. Parabéns, desde já, aos concurseiros da Isolada. Sabemos que não assim, exige, né, que você tenha comprometimento, esforços. Quantas vezes você deixou, né, de se divertir, né, de ficar sem fazer nada, né, de perna para o ar, fazer outra coisa, mas você se dedicou ao estudo porque você tem certeza que é dele que você vai colher realmente frutos, né? Então, faça o seu melhor nas provas, dedique-se, estou torcendo por você, é, com o esforçado, certo? O candidato que se preparou, meu aluno da Isolada, especialmente, né? E aproveite aí, se precisar, se errou alguma questão, revise, né? Pesquise, pegue seu material de estudo, revise mais, veja exemplos. Tem no nosso canal de estudo também alguns vídeos que você pode, né, retomar, revisar, tá bom? Beijão, desejo uma ótima prova. Até a próxima.